Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de Vidas Prisionáveis, hoje com José Ernesto Cartacho. É um jovem que nasceu em 1943, Exatamente. não é? Ali por Vila Franca de Xira. Começou a sua atividade laboral muito cedo. Que idade tinha o José Ernesto quando começou a trabalhar? Mesmo muito cedo. Mas antes disso, permitam-me que pedir desculpas mais uma vez, e que, tanto quanto percebi, são do Liceu Camões, cujo diretor é o João Jaime. É, sim, senhor. Então, é para também informá-los que é da minha zona, tenho uma grande admiração por ele, sou um grande amigo dele, e tem um excelente diretor, na minha opinião, vocês dirão. Bom, mas voltando à questão... Eu pedia-lhe era que fôssemos lá, a Vila Franca, aquela região, aquela zona que tão bem conhece, talvez nessa época em que era menino e moço. Posso dizer que sou um dos protagonistas, embora em sentido figurado, do livro escrito, excepcionalmente bem escrito, pelo Sr. Pereira Gomes, Os Esteiros. E, portanto, sou um dos filhos dos homens que nunca foram meninos. Ora, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto, e indo ao encontro da pergunta, nasci num meio operário. A corda industrial de Vila Franca de Xira era um meio operário onde as condições de vida e de trabalho eram péssimas. Nem de perto nem de longe, enfim, existiam as condições que existem hoje, não é? Aliás, as que existem hoje resultaram muito da luta que se travou nessa e noutras alturas para que isto hoje fosse possível. Mas as condições eram péssimas. O meu pai, enfim, era operário, era pedreiro da construção civil, só ganhava quando trabalhava, quando chovia não ganhava. Não havia subsídio de desemprego, não havia subsídio de doença, não havia nada disso, não havia segurança social nenhuma. A minha mãe era lavadeira, tinha mais 2 irmãos, eu. Lavadeira, enfim, para vocês que não viveram esse período, a lavadeira era hoje na vossa casa a máquina de lavar roupa, não é? Vocês têm máquina de lavar roupa, metem lá a roupa e tal, sai já aquilo tudo. Portanto, lavava a roupa de outras lavava famílias, a roupa das senhoras, não é? Das senhoras que, enfim, que eram podiam mulheres, pagar para... que podiam pagar para o efeito, exatamente. Havia muito na altura as lavadeiras, não é? E, portanto, tinha mais 2 irmãos, vivíamos mesmo muito mal, enfim, acontecia na nossa família e acontecia em muitas outras da região. Os filhos iam trabalhar muito cedo. Fiz a 4ª classe em junho, tinha 10 anos, e assim que acabei a 4ª classe fui para os telhais. Né? E é nos telhais então que são... Os telhais é exatamente... Os telhais, o que é os telhais? Os telhais muito bem descritos pelo Sr. Pereira Gomes, no livro dos Esteiros, recomendo vivamente que se puderem, ou se já leram ou se não leram, para lerem. É muito bem descrito, e os telhais são o quê? São... espaços onde se fabricavam os tijolos e as telhas com o barro que era extraído dos esteiros, e os esteiros são canais que, enfim, onde o Tejo penetrava e depois deixava ali a nata, o lodo, aquele barro, ficava no fundo quando a maré vazava, e então era tirado esse barro, misturado com o barro que iam buscar às serras, né? O barro da terra natural, e essa mistura era misturado, depois eram feitas bolas de barro, as bolas eram metidas num engenho, né? Um engenho que tinha um êmbolo, que tinha uma forma, depois saía o tijolo, saía em barro, o tijolo, saía a telha, e depois as crianças acartavam o barro para o engenho para enfiar, depois andavam um cavalo à volta, numa nora, uma espécie de uma nora, né? Para que o êmbolo do engenho entrasse e saísse, para que o tijolo verde saísse. Portanto, as crianças andavam então a alimentar o engenho com barro, as crianças andavam depois a tirar o tijolo verde com um carrinho de mão
que eram colocadas em cima de umas tabuinhas que é para não se magoarem em cima dos carros, depois transportavam os carros até às eiras, onde eram postos a secar. Que idade, que idade não? Quanto Tinha é 10 que anos. ganhava? Lembra-se? 7 escudos e 50 centavos ao fim da semana. Agora, isso em euros, não sei o que é que isso Mas é. seria pouco sempre, não é? Pouquíssimo. Uma criança a Então, se um trabalhar. euro custa 200 escudos, Eram muitas as crianças a mesmo trabalhar muitas, assim. mesmo muitas crianças, mesmo muitas. E depois aquilo era um ambiente, enfim, de uma exploração intensa, para além da idade. Aquilo eram muitas crianças, mas o mais grave não era a maior violência não era quando se acartavam esses tijolos verdes para a eira para secar. Era depois de secos, eram depois colocados em gaiolas, né, para secarem, depois 4 em 4, pesados, em barro, eram postos nos ombros, 4 num ombro e 4 no outro, das crianças, que depois transportavam até aos fornos. Depois eram colocados nos fornos, havia homens lá dentro dos fornos, e crianças às vezes também, arrumavam aqueles tijolos, depois eram metidos a lenha por baixo, né, metanos, chamavam-os metanos, de pinho, ardia, o forno aquecia, cozia o tijolo, e depois era desenfornar. E a parte mais terrível, enfim, ainda tenho marcas no corpo, não vou estar aqui a mostrar, mas tenho marcas nos ombros, eu e muitas outras crianças passaram por ali, era de que, com a pressa de tirarem o mais depressa possível os tijolos para vendê-los para as obras, para a construção civil, os tijolos eram tirados muito quentes mesmo. E então, já não eram 4 tijolos de cada lado, eram 5 tijolos de cada lado, a deitar fumo, quentíssimos, em que nós tínhamos que ir meter almofadas aqui nos ombros, pedaços de jornais, e depois tínhamos que ir com os dedos assim para não queimar os dedos, né? E depois aqui as almofadas e a camisa queimada, fumegava. E às vezes passava a pele, e eu deste lado esquerdo tenho aqui uma marca ainda desse período, que é sintomática da violência daquela prestação de trabalho. O José Ernesto Cartacho tem ideia, hoje que já passou tanto tempo, do que é que sentia nessas alturas, assim, em que estava a sentir-se com o peso, a ser queimado, e era uma criança, era um menino. Sentia alguma espécie de zanga, revolta, ou aquilo era o natural, era natural na época, na região, e vivia isso com alguma naturalidade? Havia um misto de naturalidade e um misto de indignação e revolta, naturalmente. Né? Porque na altura, quais eram as opções? Né? E depois, naquelas idades, há sempre aquela tentação de querer ser homem, né? Querer ser homem. Fazer como os homens. Fazer como os homens, depois até não fumar. Quer dizer, nós agarrávamos em barbas de milho, não é? Aquela palha do milho, enrolávamos num papel de jornal e fumávamos para ser como os homens, não é? Eram meninos homens, no fundo. Exatamente. Porque trabalhavam como homens, não é? As piriscas, que a gente chamava piriscas, que eram as beatas que os homens mandavam para o chão, a gente ia apanhá-las e depois acendia para fumar, para parecer homens e tal. Trabalhavam quantas horas? Não era sol a sol. Não era sol a sol. Mas não eram 8 horas. Mas era mais de 8 horas. Era mais de 8 horas. Eu tenho a ideia que era das 8 às 6. Eu não tenho bem presente, mas era das 8 às 6. É o dia todo, não é? José Ernesto Cartacho, vamos avançando um bocadinho, sim. Porque depois acabou por entrar no mundo fabril, digamos assim, como operário. Exatamente. Começou a trabalhar numa fábrica? Bom, depois daquilo, andei 2 anos e tal, 2 verões, e também no inverno, nos telhais. Depois fui dar serventia para a construção civil, aos 13 anos. Comecei a ficar fora de casa, fazer o meu comer, dormia nas obras. Com 13 anos? Com 13 anos. Fazia, vocês não conhecem ali a zona, mas fazia a pé de Ados Loucos, que é uma aldeia que há por cima da Lhandra, até ao Carregado, à segunda-feira de manhã, saí de casa às 5 da manhã. Depois ficava lá a semana toda. Ao sábado, trabalhávamos ao sábado. Ao sábado vinha para casa a pé, para depois passar o domingo e depois na segunda-feira de manhã ia outra vez. Portanto, andei nas obras, na construção civil. Depois, aos 14 anos, arranjaram para ir para uma oficina.
aprendi a profissão de serralheiro mecânico, mecânico enfim, de tratores, mecânico de viaturas pesadas. E simultaneamente com isto, fui estudando de noite, na Escola Industrial de Vilhafranca de Xira. Estudava quando já estava na oficina de Quando estava a serralharia. trabalhar na oficina, exatamente, aos 14 Portanto, anos. isso quer dizer que o facto de ter parado de estudar não o conformou, era uma coisa que queria fazer. Queria fazer, sentia necessidade. E depois nós vivíamos ali num meio que tinha um momento associativo, era muito forte. É muito forte mesmo, naquela corda industrial, Vilhafranca, Alhandra, Alverca, e depois veio até aqui abaixo a Póvoa Santiria. O momento associativo era muito forte, havia muitas coletividades, muitas secções culturais, muito, enfim, gosto pela leitura, para discussão, para realização de colóquios, palestras, de escritores importantes que passaram por lá, como Alves de Dole e outros. Isto suscitava interesse na formação de cada um, não é? E então, enfim, havia esta ambição, digamos assim, de estudar, de formar, e também tem a ver com a profissão também que exercia, ou que estava a aprender, não é? Também necessitava conhecimentos técnicos, e isso procurei-os nesse estudo que fiz à noite. Andei até ao 4º ano do curso industrial, e depois, mais tarde, dessa prisão, acabou. Vamos chegar à prisão, porque, na verdade, estamos aqui para tentar conversar consigo sobre o seu percurso político e, sobretudo, a experiência da prisão e do julgamento, porque, na verdade, este ciclo chama-se Vidas Prisionáveis, como disse no início, mas o José Ernesto de Cartaz começou a envolver-se politicamente de forma clandestina, obviamente, estamos a falar da época fascista, começou a ter atividade sindical, política, muito cedo também. Portanto, isso aconteceu tudo muito cedo na sua vida, não é? No meio onde eu vivia, já referi, havia uma intervenção cívica, digamos assim, em várias frentes, não é? No movimento associativo, depois apareceu o movimento democrático da CDE, não é? A Comissão Democrática Eleitoral nas eleições de 69, fui delegado da CDE às mesas de voto nas eleições fantoches, fraudulentas de 69. Depois, em 70, aderi ao Partido Comunista Português. Passei a ter algumas responsabilidades, passei a acompanhar algumas empresas da região, fazer ligação a algumas empresas, duas delas extremamente importantes na altura. Acompanhar era fazer exatamente o quê? Fazia a ligação orgânica, né, do organismo de direção do Baixo Ribatejo, a que se chamava Subcomitê do Baixo Ribatejo, né, Subcomitê Regional do Baixo Ribatejo, que fazia ligação, eu e outros camaradas, naturalmente, fazíamos a ligação a várias empresas da região. Duas delas que eu acompanhava era a antiga Cimentos Tejo. Fazia a ligação, pronto. Mas o que eu queria que explicasse aqui a estes jovens é o que é que queria dizer acompanhar e fazer a ligação? Era fazer trabalho político dentro das empresas. É fazer a ligação orgânica do organismo de direção subregional às empresas, levando informação, recolhendo cotização dos militantes do Partido Comunista, entregando avante, entregando militante clandestinamente. Não é? Claro. E naturalmente recebendo opiniões, ouvindo contributos, e fazia este vai e vem, no sentido de manter uma ligação o mais profunda possível com a realidade laboral que se vivia nesses locais de trabalho. E também tentar chamar cada vez mais pessoas para alargar e naturalmente discutir. Alargar a base de apoio. Discutir com os militantes do partido organizados os quadros que se destacavam mais, que mais interesse manifestavam pela ação do partido, como reagiam à vária informação que, entretanto, era distribuída também clandestinamente no interior das empresas, sobre as condições era laborais. Mais ou menos assim. Vocês, por exemplo, distribuíam, assim como quem não quer a coisa, não é? Às escondidas, tinham os vossos métodos,
distribuíam a imprensa clandestina, como disse, o Militante ou o Avante, e depois tentavam perceber quem é que tinha uma reação mais positiva, quem é que poderia ser uma pessoa, ou um operário, ou uma chefia, de quem vocês eventualmente se pudessem aproximar, fazer uma conversa para ver se aquela pessoa estaria mais ou menos disponível para aderir ao Partido Comunista ou às tarefas, enfim, podia não aderir, mas ser um simpatizante do Partido Comunista. Era mais ou menos isto que vocês faziam? Era exatamente isso, era no sentido também de tentar alargar a influência do partido e recrutar, mesmo que não fosse para o partido, para a frente sindical, para a frente democrática, para a frente estudantil, enfim, havia frentes diversas, não é? Onde, enfim, os militantes do partido estavam inseridos e procurava, enfim, cativar, mobilizar, ganhar pessoas de diversos quadrantes e profissões, no sentido de engrossar esses movimentos que foram fundamentais para, enfim, o criar das condições para Vamos destacar sobretudo a questão sindical, porque foi aí que o Ernesto Cartacho, durante mais tempo e durante muito tempo da sua vida, se destacou. Exatamente qual foi o seu papel, o seu lugar no sindicalismo ilegal na época. Pois, há aqui uma distinção que é preciso fazer, que é a seguinte. Eu, como militante do partido e com algumas responsabilidades a nível sub-regional, as questões sindicais eram tratadas obrigatoriamente, né, ou não fosse o Partido Comunista, o Partido da Classe Operária dos Trabalhadores, obrigatoriamente eram tratadas nas reuniões, né, nas conversas e nas discussões que se tinham com os quadros que estavam no interior das empresas e, necessariamente, as questões relativas ao horário de trabalho, as questões relativas ao horário de trabalho, aos salários. Uma coisa, por exemplo, que era muito sentida na altura e que nós fizemos grandes movimentações, que era a exigência de que o 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, era reivindicado. Havia abaixo-assinados a circular nas empresas a reclamar que fosse considerado feriado nacional, o direito de manifestação, o direito de reunião, o direito à contratação coletiva. Portanto, eram tudo questões que estavam sempre subjacentes na nossa atuação diária. Tudo o que era ilegal, proibido, não é? Exatamente. E o meu papel, como responsável, enfim, como militante do partido, naturalmente estas questões eram discutidas. Eram discutidas no organismo, no contacto com os militantes, enfim, nas opiniões que, entretanto, procurávamos recolher. E, necessariamente, apareceu também a questão do Sindicato dos Metalúrgicos de Lisboa, portanto, que naquela zona de Ilha Franca teve um papel importantíssimo na primeira conquista do sindicato em 1970, né? Em 1970, onde conseguimos, com grupos de trabalho que foram criados na região de Ilha Franca, na região da Amadora, na região da zona oriental de Lisboa, em Torres Vedras, foram criados grupos de trabalho que estavam ligados entre si, no plano unitário, naturalmente, mas onde o partido tinha um papel importante e decisivo, criaram as condições para formar uma lista da confiança dos trabalhadores e concorrer com a lista da confiança do regime para os sindicatos metalúrgicos em 1970. Conseguimos isso, havia grandes Assembleias Gerais, a Assembleia Geral onde foi eleita a direção teve uma participação enormíssima, foi no Espelho d'Água em Belém. Mas isso era clandestino? Não, isto era já agindo dentro do sindicato, com a criação destes grupos de trabalho. Estes grupos de trabalho eram unitários, tinham gente de todos os quadrantes. E estas pessoas que nós não conseguíamos, enfim, recrutar para o partido, naturalmente conseguíamos que elas participassem, fossem delegados sindicais, fossem sindicalizados, era obrigatória, a sindicalização era obrigatória, não é? Na altura. Participassem ativamente nesses grupos de trabalho, nos plenários, nas Assembleias Gerais. Bom, e criou-se uma dinâmica que levou a que essa direção fosse eleita e tivesse sido uma das 4 direções sindicais que, em 1 de outubro de 1970, subscreveu a convocatória
da primeira reunião intersindical que se reuniu, faz agora 46 anos, fez 46 anos, no dia 11 de setembro. Portanto, a gênese da CGTP. Exatamente. A CGTP foi criada em 1 de outubro de 1970, que coincide com a data da primeira convocatória que foi assinada pelos sindicatos metalúrgicos, onde nós estávamos, enfim, inseridos através daqueles grupos de trabalho e da participação nas assembleias, e criou-se ali uma dinâmica muito grande em torno da contratação coletiva, enfim, etc. José Ernesto Cartaz disse há pouco que se tornou militante do Partido Comunista e não demorou muito tempo a ser preso depois. Não, enfim, eu participava. Portanto, a sua atividade já era antiga, com atividades, movimento associativo, sim, mas na escola também era delegado de turma, também à noite, também era delegado de tinha turma. características de líder. Não era líder, enfim, fazia o que podia, né? Fazia o que podia. E, portanto, depois fui da CDE, fui ligado à CDE, e daí um passo para entrar no partido, enfim, entrei no partido em princípios de 1970 e fui preso em 1971. Aliás, a minha prisão tem uma história que é verdade aos céus. Mas não sei se quer lá chegar. Quer. Pronto. Aliás, é sobretudo por isso que aqui estamos. Então fui preso. Antes disso, eu casei em 1969, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, de 1969. E em setembro, dia 7 de setembro, nasceu-me uma criança. Como vê, ainda tem bem 9 meses, mas enfim. Mas na altura era assim, ou casava, ou então era uma vergonha, não é? Sim, é uma questão então, de mentalidades agora, também, não é? Todas deviam de ir de ramo de laranjeira. Agora aí uma noiva com uma criança já não podia ser. Tá? Bom, mas enfim, o filho nasceu em 7 de setembro de 69 e fui morar para Vila Franca de Xira, no bairro que era o bairro de Santa Sofia, no resto de chão, um edifício com 4 andares, e a minha casa, portanto, foi em 69, fui para lá morar, em 70 entrei para o partido, a minha casa começou a servir de ponto de apoio, né, que era assim que a gente chamava, é uma casa de ponto de apoio para as reuniões do organismo que eu pertencia. E, portanto, a minha casa começou a ser conhecida pelos elementos do partido, mais responsáveis. E começou a ser vigiada pelo partido. Houve, entretanto, uma mudança de responsáveis do partido, que acompanhavam, ao nível superior, né, que acompanhavam, houve uma mudança, e o funcionário, ou o responsável que fazia a ligação, foi, entretanto, preso em maio de 71, 30 de maio de 71, que era o Lindolfo. Vocês não sabem quem é, mas a Ana é capaz de saber, já ouvi falar. Já vai explicar, sim. E então, mudou de funcionário e quando foi em 30 de junho, portanto, um mês depois, comecei a assistir... entretanto, em fevereiro, em fevereiro de 71 eu mudei de casa. Deixei de morar em Santa Sofia, porque a renda era cara, eu não podia, a minha mulher era costureira, não havia muito trabalho, eu não ganhava muito, ganhava 2,500 na altura. Pagar 850 escudos de renda de casa não era fácil, criar uma criança, depois andava na escola à noite também, enfim. Mas pronto, mudei de casa para pagar menos, para pagar 450 euros, para a terra onde nasci e onde moro hoje, em Ados Loucos. Bom, dia 30 de junho, dá-se então uma vaga, eu tenho a informação que há uma vaga de prisões em que prendem uma quantidade de militantes do partido aqui da Margem Sul, daqui de Lisboa. Se não estou em erro, foram para aí uns 100, não? Foi, ou mais. E na minha zona, os elementos que faziam parte do organismo a que eu pertencia, Zé Pedro Soares, Orlando Nunes, sobretudo nós três, pertencíamos àquele subcomitê, tinham sido presos também. Eu fiquei, a 30 de junho, soube daquilo, fiquei espantado, mas o que é que se passa? Não me vêm buscar? Fiquei admirado, não é? E então, tomámos, aconselhei-me, medidas preventivas e conspirativas, no sentido de, é melhor não ficares em casa nos próximos dias. Não fiquei em casa. Tomei algumas medidas conspirativas, arrecadei materiais que tinha do cinquentenário do partido, havia uns emblemas
já tenho alguns. Emblemas do cinquentenário do partido, avanços, militantes, material de reprodução de comunicados. Tomei medidas, tirei tudo lá de casa e andei fora, a dormir fora uns dias. Ao sexto dia, no dia 6, de 5 para 6, vou dormir a casa. Tive um galo do diabo. Às 6h10 da manhã, do dia 6, 6h10 da manhã, cercaram uma casa, 3 pitos, 2 à entrada da porta, um foi à volta para o quintal, tem um quintal, pôs lá em cima de um muro com medo que eu fugisse. Bateram-me à porta, pá, a criança já tinha, nessa altura, quase 2 anos, não é? 71, depois, tinha quase 2 anos, tinha 1 ano e tal. Acordou a criança, pá, aquilo foi um pandemónio terrível, pá, enfim, revistaram tudo, revistaram o quintal, fomos buscar uma enxada que eu tinha lá, cavaram o quintal para ver se havia explosivos no quintal, viraram a mesa cabeceira do avesso, as gavetas das cômodas, limparam aquilo tudo, queriam ver se achavam alguma coisa que me comprometesse. A PIDE, quando chegava, por exemplo, nessas circunstâncias, apresentava-se como? PIDE, é PIDE. Batia à porta? Batia à porta, com toda a força, abre que é a PIDE. Depois mostrava lá um crachá, entrava por aí dentro e aquilo era tudo deles. Era tudo deles. Bom, e o que eu queria relevar aqui é o facto de porque é que eu fui preso 6 dias depois? Não foi por ter estado fora de casa, porque... Enfim, isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Foi que a PIDE foi à casa onde eu morava, em Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, porque era essa a informação que ela dispunha do funcionário que tinha sido substituído né, em dezembro. Vamos então aqui fazer esse parênteses, José Ernesto Cartacho. Lindolfo era um funcionário do Partido Comunista que, a determinada altura, foi preso e denunciou estruturas do partido. Exatamente. E nomes, muitos nomes, não é? O do José Ernesto Cartacho terá sido um deles, não é? É exato. Feito, portanto, foi uma denúncia. Foi uma denúncia. O José Ernesto Cartacho sabe, porque há muita gente que foi presa e não sabe exatamente em que circunstâncias, não é? Se foi denúncia, se não foi denúncia, se foi porque andava a ser vigiada. No seu caso, sabe o que é que aconteceu. Depois dessa entrada assim violenta em sua casa, qual foi o processo? Vamos ver, isto resultou de uma delação. Sim. Um delator fez uma denúncia, meteu lá dentro, enfim, uma parte importante da organização do partido, e a PIDE, contrariamente ao que às vezes se pensa, eu dizia mal do governo e fui... Podia dizer mal, mas e eles naturalmente também não deixavam de chatear essas pessoas. Mas o que os incomodava e onde eles agiam de uma forma muito determinada era tudo o que significasse organização. Onde houvesse organização, eles faziam tudo, né, e mais alguma coisa para a liquidar. E essa denúncia levou à prisão de, enfim, não sei se foi mesmo 2 centenas ou mais de quadros, que, portanto, resultou numa quebra muito grande. Portanto, foi um abalo forte para as estruturas do Partido Comunista. E, portanto, a pergunta que fez... A pergunta foi, depois de os agentes da PIDE chegarem à sua casa da forma como descreveu, eram quantos? Eram 3. 3 agentes. Eram 3. Depois de cavarem no quintal, Exato, de revirarem a casa, o que é que eles queriam de si? O que é que lhe perguntavam? Na altura, sabiam o meu pseudónimo. Que era? Que era Dionísio, agora posso dizer. Teve muitos pseudónimos? Não, só tive um. Só teve esse? Só tiveste. Era Dionísio, nasceu Dionísio, você é do partido, depois também tinha um emblema, vocês tinham emblemas destes, não sei o quê e tal, mas houve uma coisa que eles, quando cavaram o quintal, quando vasculharam a casa, que eles perguntavam era explosivos, porque na altura estava na ordem do dia a ARA, a Ação Revolucionária Armada. Tinha começado a luta armada da ARA. Tinha começado a luta da Ação Revolucionária Armada, que não visava pessoas, visava
instituições e objetivos militares, no sentido, exatamente, estratégico, no sentido de chamar a atenção e denunciar, né, e combater... Internacionalmente, sobretudo, não é? Internacionalmente, e denunciar a guerra colonial que na altura se verificava. E, portanto, o objetivo deles, não sei que informação é que eles expunham, eu não estava ligado à ARA, não estava ligado à ARA, mas a questão central que eles colocavam era, quando foram buscar a casa, quando revistaram tudo, era isto. Onde é que estão os explosivos? Portanto, a convicção da PIDE era de que o José Ernesto Cartaz teria ligações à luta armada do PCP, à ARA. Pensavam que eu estava ligado. Mas não era o caso. Não era Ainda o caso. assim... Eu sabia do que estava, discutíamos, enfim, naturalmente sabia que estava... Mas dizia eu, ainda assim, levaram-no, não é? Levaram-me, tiveram ali um tempo em casa, levaram-me num Volkswagen no meio de 2 polícias atrás, o outro à frente e um chofer. E o chofer ficou dentro do carro cá fora, 4. Mas 3 é que foram lá à casa, não é? Naturalmente, o largo, àquela hora, às 7 e tal da manhã, foi aquele tempo de lá em casa, estava muito movimentado, pessoas que iam para o trabalho, a minha mãe morava ali no largo, via ali o carro. Portanto, as pessoas aperceberam-se. Aperceberam-se, mas estavam numa certa expectativa, enfim, não reagiram, também não tive a oportunidade também de chamar a atenção, nem de informá-los, e, portanto, trouxeram-me para a Dra. Maria Cardoso. Nessa altura, José Ernesto Cartaz, quando foi preso, quando percebeu que ia para a sede da PIDE, o que é que lhe passou pela cabeça? O que é que pensou? Eu, sinceramente, não estava... Ia descontraído? Nunca me tinha passado pela cabeça que pudesse ser preso. Não? Nunca pensou, porque fazia as coisas. Sabia que naturalmente, que corria riscos, necessariamente, né? Mas nunca pensei que pudesse vir a ser preso. E quando fui preso, fiquei assim um bocado aparvalhado, não esperava para aquilo. Mas tendo toda a atividade clandestina que tinha, todo o trabalho que tinha já há alguns anos, essa questão nunca se lhe tinha posto, sendo que tinha amigos e companheiros que tinham sido presos, mas achava que assim não ia acontecer. Porque tomava algumas precauções, naturalmente, né? Fazia aquele trabalho conspirativo que... Tentava ludibriar... Relacionava-me com muita gente. Nunca se sentiu vigiado? Nunca se sentiu vigiado pela PIDE antes? Não. Havia aquela desconfiança. Ou por informadores. Era próprio do regime. Havia a desconfiança dos chamados bufos, né, dos informadores que havia, até na própria família. Eu tenho um exemplo na família de que, depois da minha prisão, o meu pai ficou zangado, cortou relações com uma irmã dele, que era uma tia minha direita, porque meteu na cabeça que ela é que tinha informado a PIDE de que eu andava com atividades subversivas, como eles chamavam, né? E como a minha tia morava mesmo no Largo, dava conta de tudo, aliás diziam que ela é o telejornal lá do Largo, né? Do lugar, é o telejornal, ali sabe-se tudo e tal. Que ela tivesse dito à PIDE, ou informado a PIDE de que eu estava. E o meu pai cortou relações com ela. E só muito tarde, já quando coitado já estava na fase de ir desta para melhor, é que lá se conciliaram, mas não ficou sempre aquela reserva. Portanto, havia um sentimento de desconfiança, né, muito grande, mas a gente procurava ludibriar isso, dando-se bem com todos e tal, a gente relacionava-se muito bem, e depois daquelas frentes unitárias estudantil, movimento democrático... Portanto, achava que não lhe ia bater à porta? Pois, mas bateu. E então... para a Dra. Maria Cardoso, estive lá... Portanto, a Dra. Maria Cardoso, a sede da não é o condomínio que agora está ali. Não? Era a sede da PIDE. Aliás, é uma questão que eu chamo já a vossa atenção para isso. Quer dizer, é incrível o que fizeram à sede da Dra. Maria Cardoso. O que aquilo significou, enfim, de importante para a memória da luta pela democracia, pela liberdade, contra o fascismo, é uma ofensa que está ali, né, a todos os democratas, a todos os antifascistas, a todos aqueles que passaram por ali, foram muitos, né, muita tortura, algumas mortes, inclusive, que registaram no Dra. Maria Cardoso, e agora é um condomínio de luxo que fizeram condescendência de pôr lá uma placazinha que até desapareceu, depois voltaram a colocar, quer dizer, e estão a tentar fazer o mesmo em relação a Peniche, esperemos que isso não aconteça, parece que não.
Bom, fica este parênteses aqui, Sim, sim. que é importante. Mas vamos então ao momento em que entrou. E depois na sede da entrei PIDE. na António Maria Cardoso, nunca mais me esqueço de uma escada em caracol, em ferro, que tinha, e um à frente e outro atrás, subia, e então é a partir dali que eles começam a tratar por pseudónimo, Dionísio. Dionísio. Antes disso não me tinham tratado lá em casa, foi aqui é que eles começaram a tratar. Dionísio, por aí fora, eu meteram lá numa sala, estive ali tempo à espera, e foi naquele período em que fui preso, houve a transição dos interrogatórios da Dr. Maria Cardoso para Caxias. Uhum. E, portanto, ali tive, não sei se chegou a 24 horas, não é? Ali na Dr. Maria Cardoso, e depois remeteram para... E ali não aconteceu nada? Ali nada, absolutamente, não, meteram lá numa sala, perguntaram-se se eu podia comer alguma coisa, a ver que não comi nada, fizeram lá o processo burocrático, acho eu, tive aquele tempo todo à espera, porque depois a partir dali já eu comecei a tomar consciência de que, afinal, não escapei, fui preso, né? E O que é que me vai acontecer? O que é que me vai acontecer, tendo em conta a informação que nós tínhamos, né, do que é que se passava com as prisões, as estruturas, etc, etc. O que é que E a partir sentiu dali nesse comecei a tomar momento? consciência de onde é que estava. O que é que sentiu nesse momento? Foi Aí- medo? Foi angústia? Medo não, mas assim, também não é receio, que é quase o mesmo. Mas há uma apreensão, naturalmente, há uma apreensão do o que é que me vou fazer. Já tinha ouvido muitos relatos. Exatamente, já não é? tinha ouvido, tinha lido, enfim, e isso começou-me a perturbar um pouco, né? Pronto, e fico na expectativa do que é que me vai acontecer. E Tive aquele tempo todo ali, na Dr. Maria Cardoso não aconteceu nada de especial, né? Mandaram-me para Caxias, meteram numa cela individual, onde tive 70 e muitos dias, quase 80 dias. Uma cela individual. Portanto, isolado. Isolado. Lá em cima, num segundo andar. No andar de cima de Caxias, é o segundo, acho eu. E depois as salas eram no primeiro. E depois havia as casamatas, que eram no resto do chão, acho que era assim ainda. E, portanto, tive ali esse estado de 80 dias, e durante esse período é que foi o período mais complicado, não é? Mas, voltando um bocadinho atrás só, para dizer que, porque é que fui preso só no dia 6, é que foram à casa onde eu morava, levaram a pessoa que lá morava, e tanto quanto eu vim a saber depois, por interpostas pessoas, o homem esteve lá 5 dias e 5 noites a ser torturado, e à viva força queriam que ele tivesse um filho de ano e meio, porque era a informação que eles tinham, né? Um filho de ano e meio, e o homem dizia, acho que dizia, pá, não, mas eu casei agora em fevereiro, eu fui morar para casa quando casei e tal, não tenho filho, mas tem que ter e tal, enfim, aquelas cenas todas. Portanto, E depois ao fim destes 5 dias e 5 noites, é que concluíram que afinal não era não aquela pessoa que eles procuravam, e foi quando então puseram os informadores em campo e me localizaram e foram buscar, e por coincidência foi na noite em que eu fui dormir a casa, que me foram lá buscar às 6h10 da manhã. Portanto, era o tal episódio que é caricato, né? É caricato, mas foi o que se passou, não é? Pronto, voltando a Caxias, tive aquele tempo todo lá, e tive ali um tempo, depois, nesta fase final do fascismo, as estruturas eram mais refinadas, tanto quanto eu me apercebo, porque não passei pelas outras, não é? Mas para aquilo que lia, para aquilo que se sabia, para aquilo que entretanto, conversávamos e a informação que dispunhamos, eles foram refinando a tortura, e nomeadamente a optar pela tortura psicológica, digamos assim. Foi o que lhe aconteceu? Muito. Tive ali umas 2 semanas fechado na cela, que não me diziam nada. Vocês veem, quer dizer, já na Dr. Maria Cardoso, quando entrei, já fiquei naquela tensão, né, do que é que vai acontecer. Não fizeram nada. Depois, mais aqueles 15 dias à volta disso, não sei precisar exatamente, depois ali de lá, entra para a cela, tiram tudo. Eu na altura não usava óculos ainda, foi lá que comecei a precisar de óculos. Mas tiraram cinto, tiraram atacadores, tiraram tudo o que era metálico, tudo que pudesse apertar, tiraram tudo, não é? Não tínhamos nada, não tínhamos papel, não tínhamos caneta, não tínhamos nada. Não é? Só tinha a cabeça? Tinha a cabeça e o corpo,
né? Para E pensar. uma cela pequenininha, a cabeça a pensar, pequenininha, com uma tarimbazinha, com uma tigela da casa, como chamavam na altura, né, para fazer as necessidades, e estava ali. E estava ali. E depois, passado esse tempo, fizeram isto várias vezes. Às tantas da noite, abriam o postigo, e o postigo fazia, o postigo de ferro, fazia barulho, né? Aqui fazia logo uma impressão. E dizia o carcereiro, não era a PIDE, é os guarda prisional, prepare-se para ir à polícia. Aquela vozeirão, prepare-se para ir à polícia. É evidente que eu tenho de facto logo ficar ali, logo uma tensão terrível. O que é que vai acontecer agora, não é? Portanto, isso durante a noite. Durante a noite. Passada meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada. Passado esse tempo, chegavam lá, abri outra vez o fecho da porta. Já não é preciso ir à polícia. E eu ficava, epa, uma descompressão também. Bom, e fizeram isto durante N vezes. O José Ernesto Cartaz, nessa altura, percebia que isso era um jogo da PIDE? Ou achava que aquilo era assim por causa do funcionamento da polícia? Não, tinha noção. Percebia que eles estavam a tentar... Tinha noção e até interiorizava que eles estavam a conseguir. Porque, entretanto, o sistema nervoso alterou-se. Não foi por acaso que eu ganhei lá úlceras e colites espasmódicas enfim, e as coisas foram... A tensão nervosa foi-se acumulando, pá, enfim, depois aquilo tinha que ser para algum lado. Ceder por algum lado. Ser para algum lado. Fazia o quê como é que passava o tempo? O tempo, à janela, com os grades, olhava muito para a Serra de Monsanto, né, cá para baixo, via aquelas famílias com os filhos e tal, cá a fazer piqueniques e tal. Dava pão aos pardais de telhado que iam lá. Alguns já quase que chegavam ao pé de mim, né? Pouco e pouco, eles iam lá, picavam e por aí fora e tal. Já o tratava por nomes. E assim ia passando, né? Ia passando. Com muitas insónias, naturalmente, com dificuldade em dormir. Mas pronto. Antes de continuar, eu gostava que referisse o seguinte. Nesse período, que é uma realidade muito diferente da atual, não é? As pessoas eram presas pela PIDE e não tinham qualquer possibilidade de ter, por exemplo, um advogado. Portanto, estavam entregues a vós próprios. Não havia possibilidade nenhuma de terem qualquer apoio legal. Estavam ali, à mercê do que a PIDE quisesse fazer. Assim era, não tive contato com nenhum advogado, embora tivesse conhecimento, e isso mais tarde vinha comprovar, de que havia uma quantidade de advogados que, através da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que ofereciam os seus préstimos e apoiavam. Na altura do julgamento. Mais na altura do julgamento. Sim, mas antes disso, não é? Antes disso, enquanto decorriam as estruturas, não tinha nenhuma assistência jurídica, nem de advogados, nem de ninguém. E já agora aproveito para dizer que, por acaso, tive a sorte o meu advogado de defesa no julgamento foi o Dr. Jorge Sampaio. Não é? Foi advogado de muitos presos políticos, o Dr. Jorge Sampaio. E, portanto, não tinha assistência nenhuma. Portanto, as visitas, já a família não podia, não tinha posses, não é, para se deslocar de Vila Franca a Caxias aos fins de semana, né, e as visitas eram um quarto de hora para aí, pouco mais. Só a mulher e o filho. Num parlatório que também, enfim, que é semelhante ao que existia em Peniche, já podemos falar depois nisso, um parlatório onde tem um vidro grosso, tem de lado uma rede para fazer passar o som, né? Um balcão mais ou menos desta altura, em que o preso está sentado daquele lado, a família está do lado de fora, não se podem tocar, está um guarda prisional da parte de um lado e do outro, né? Um de cada lado, no sentido de ouvir as conversas e, sobretudo, com uma vigilância muito apertada naquela fase de interrogatório e naquela fase de instauração do processo. Não é? E, portanto, era isto.
Portanto, 15 dias, mais ou menos assim, nesse... Não, de 15 dias sempre, até me chamaram, mas depois tive mais tempo. Tive Sim, mais sim. tempo. Já estava à volta de um mês. Porque, entretanto, percebi-me mais tarde a que é que se deveu isso. Deveu-se, por um lado, a este método de tortura psicológica, não é? De deixar mas, o por outro lado, preso... mas, por outro lado, vim a perceber, que mais tarde vim a perceber, o resultado disso, é que, entretanto, andava no encalce da prisão de um funcionário do partido responsável que foi substituir o Linovo, que era o António Gervásio. E que era ele que já acompanhava o organismo e que fazia as reuniões lá na minha casa, em Vila Franca de Xira, e andava no encalço, andava na Marinha Grande, acho que foi na Marinha Grande que ele foi preso, um mês depois da nossa prisão, e talvez eles tentassem relacionar a prisão dele, né, com a nossa e a ligação que ele tinha ao nosso organismo, etc. Deduzo eu. Mas, portanto, passado um mês, à volta disso, é que então começaram os interrogatórios a sério, e então foi quando me chamaram, depois daquelas sucessivas enfim, avisos, Ameaças, vai à não é? polícia, não vai à polícia, não é preciso, etc, etc, o que Deixa-me perguntar, esfrangalha-nos completamente. chegou a uma altura em que já queria era ir? Não, não, não. Não? Não. Não é, Não, mas- sabe porque é que eu lhe pergunto isto? Porque já conversei com alguns presos políticos que dizem que o isolamento, por vezes, provocava-lhes uma sensação de uma solidão tão grande e tão profunda, que às vezes eles já preferiam ir a ter alguma espécie de contacto, nem que fosse um contacto muito complicado, como Não, nunca lhe aconteceu Aumentava a ansiedade, né? A ansiedade, a angústia, é uma coisa com reflexos, portanto, no comportamento humano, que é natural, né? E então, de uma das vezes, lá fui mesmo à polícia lá abaixo. E mais, e a primeira vez que fui lá abaixo à polícia, e lá abaixo não é a António Maria Cardoso. isso. Lá em Já era lá Caxias, no sim. Reduto Sul, do Forte de Caxias. E então, entrei lá para uma sala de administrativos, né? Administrativos, não foi a sala de tortura. Procuraram ali identificação, confirmar-se se me chamava frontal, tal, instalar ali o processo burocrático apenas, e depois mandaram-me outra vez para a cela. Aumentava aí. Mas porquê? Mas carga d'água? Não é bem, mas é quase. Mas porquê carga d'água? Mas isto vai ser assim vacina? Pode ser. Alguma coisa vai ter que dar. Alguma coisa vai ser daqui. Nesse tempo, E- o José Ernesto de Cartacho tentou preparar para si próprio alguma estratégia para quando chegasse o momento da tortura? Porque sabia que ia chegar, não é? Calculava. Sim. Mas eu também, sinceramente, não. Sim, é verdade que comecei enfim, mentalmente a tentar adivinhar como é que vai ser e depois como é que vou reagir. Mas estratégia propriamente não a tinha, porque. Nem sabia como é que Não, ia ser não tinha- consigo, não é? Não tinha nenhum método estabelecido, estava à espera do que acontecesse, do que ia acontecer. Mas tinha alguma decisão tomada? Eh, Tinha. Qual era? Qual era? Era de fazer tudo para não comprometer a organização que ficou cá fora. Fazer tudo para não comprometer a organização que ficou cá fora. E tudo era o As quê? ligações, e tudo era até onde fosse possível. Mas isso não sabia. Hã? Até onde é que era possível, não sabia. Não é? Epá, isso logo se via. Era a sua convicção, Era, não é? era a minha convicção de que, e determinação de que devia fazer tudo para salvar a organização do partido. Né? E não alimentar qualquer tipo de situações que pudessem levar ao comprometimento da organização e dos quadros que nela militavam. E isso foi conseguido. Isso foi conseguido. É evidente que depois passámos ali por uma fase delicada, depois mandaram cá para cima, fizeram mais uma outra cena daquelas de vai, prepare-se, e depois não vai, não para ali assim. Depois, a uma altura que fui meter numa sala de tortura, uma sala vazia completamente, com uma mesa, com um tampo de vidro, com uma cadeira de cada lado, um copo de plástico, parece que estou a ver, né? Um copo de plástico em cima, e depois com dois pitos presentes.
Então, quem era? Aquelas perguntas que costumam fazer, né? Quem é que fazia parte da organização? Quem é que você estava ligado? O pseudónimo? Enfim, aquelas perguntas que você era do Partido Comunista, você tinha pseudónimo, não sei o quê, tudo por aí fora. Não alimentei. Isso quer dizer o quê? Não respondeu? Não respondia. A nada? Não respondia. Mantiveram-me ali, enfim, vocês largam-me, depois larguem-me, não me chateiem, pá, não respondo às questões que vocês querem saber. Enfim, não alimentei aquilo. Bom, não alimentei. E, entretanto, o tempo foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, sem dormir. Sempre na mesma sala? Na mesma sala. Depois, como é que calcular, tirava uma cadeira, andava em pé, os pés começavam a inchar, apesar de não ter atacadores, né? Começavam a sair fora dos sapatos, os olhos a ficarem um bocado encarnados, depois dava uma cadeira para me sentar, e era naturalmente como quando a gente se senta ao fim de 3 dias, e passou até aos 4 dias. Tive 5 dias e 5 noites sem dormir. 5 dias e 5 noites sem dormir. Consecutivos, não é? Sim. Tiravam a cadeira, depois me davam a sentar e, naturalmente, nós, naquela situação, a tendência é para ir abaixo. Né? E então agarravam no copo de plástico, batiam com o copo em cima da mesa. Bom, aquilo fazia uma ressonância da cabeça que era uma coisa... Parecia-lhe assim, por estar sem dormir, não é? Era uma coisa terrível, pá. Aquilo era terrível, pá. Aquilo parece que quintuplicava o barulho, ou mais, era uma coisa impressionante. Parecia um estrondo na cabeça. Depois, quando era o copo, era a aliança. Havia tinha uma aliança grossa, começava a bater com a aliança em cima do tampo da mesa. E eles sabiam que causava esse efeito, sabiam. não é? Faziam deliberadamente. Pá, você é um gajo porreiro, você tem família e tal. E depois, a da altura, já na parte final, utilizaram uma coisa que era suscetível de me abalar, mas enfim, e abalou-me, mas não abalou as minhas convicções, nem a minha forma de estar, que foi na sala, para além da mesa e das 2 cadeiras e dos 2 pitos e do copo, havia uma espécie de 2 floreiras. Era uma floreira, 2 candeeiros, né? Floreira, 2 coisinhas assim ao meio da sala, mas na parede, em cima, junto ao teto. E a dada altura eu comecei a ouvir sons de criança a chorar, né? E de uma voz feminina a gritar. Você está para aí com essas fitas todas, pá, está ali a mulher e o seu filho ali ao lado. Utilizaram isto. Quer dizer, e naturalmente, debilitado, que nós estamos a ouvir aquilo foi quer dizer, mexeu completamente, não é? Enfim, deduzir, né? Ou insinuarem que estava ao lado a mulher e o filho, é uma coisa terrível. E por cima a criança a chorar, aquilo tem um efeito terrível, não é? Nessa altura tive uma reação que ainda hoje estou para saber porque é que ela aconteceu. Estava em pé, agarrei-me, fui deitar à janela, de grades grossas, e aqui fazia uma esquina embolada, mandei uma cabeçada na parte embolada, foi das grades, foi da parede. Da parede que fazia ali, aqui era a grade, havia aqui uma parte embolada, não é? E dei-lhe uma cabeçada que aquilo, acho que perdi os sentidos, ou não sei o que foi. O que estou a dizer é que depois quando acordei, estava no chão, deitado num colchão, lá na sala, numa salinha ao lado da sala de tortura. E estava ali assim, e então, quando acordei estava ali, lá apareceu o Pito, não sei o quê e tal, e então, está bem, não sei o quê e tal. Estou. Fiquei aqui com uma grande enorme aqui. E então levaram-me lá para cima, para a cela individual. Na altura em que ouviu essas vozes,
conseguiu raciocinar que seria uma tentativa de provocar, já não tinha condições de perceber que aquilo era um som que não correspondia à sua esposa e ao seu eu filho. tinha quase que alucinações, quer dizer, para além dos pés inchados, os olhos quase assim fora das órbitas, encarnados, eu parece que os nós da madeira do chão parece que andavam, pareciam carochas, quer dizer, parece que via já lavaredas a entrarem para a janela, que eles tinham ali um aquecedor ali junto às grades da janela, já parece que estava a entrar lavaredas ali dentro. E já estava assim, e numa situação destas eu já não dava. Portanto, a capacidade de discernimento era pouca já, pouca. não? Enfim, e tive aquela reação instintiva, pá, enfim, porque de facto, pá, já estava quase, sei lá, não sei, já estava disposto a tudo, não é? Disposto a tudo no sentido de, pá, olha, pá, acaba comigo, acabou-se. Então depois mandaram lá para cima, não tive mais interrogatórios. Desculpe, para além da terrível tortura do sono e desses barulhos que faziam, não lhe bateram? Não, empurrões, tirar a cadeira, enfim, privilegiaram a tortura psicológica, né? E física, naturalmente, mas no sentido de desgastar psicologicamente e fisicamente o preso. Né? Depois fui outra vez para o isolamento, lá para a sala, e depois houve um período que me meteram na sala, na fase já da elaboração do processo, meteram na sala um indivíduo da Baixa da Banheira, que é um tal Coelho, que ainda hoje, o tal Coelho, que estava ligado lá, era professor, ou estava ligado a uma secção cultural do Clube da Baixa da Banheira, que ainda hoje estou para saber, já procurei saber, mas acho que ele já faleceu, qual foi o papel dele no Milguildo. Ou seja, porquê é que meteram qual aquele homem era naquela... a sua dúvida? A minha dúvida é se foi por bem ou se foi por mal. Se era Foi para fazer-me companhia ou foi para, entretanto, enfim, para ganhar a sua para confiança, ganhar a para ver confiança se e eventualmente conseguiam, por essa via, aquilo obter que não conseguiram lá em baixo. Pronto, tenho esta dúvida. Portanto, José Ernesto de Cartaz esteve, até ser acusado, esteve quanto tempo? No isolamento, tive quase 80 dias. Sim. Quase 80 dias. Mas ainda não sabia o que é que ia acontecer, não é? Não. Não tinham feito acusação? Não Quanto sabe nada. tempo demoraram até fazer a acusação? Quanto tempo demorou a PIDE? O julgamento foi em fevereiro de 72. E, portanto, tinha sido preso em junho de 71. Tinha sido preso em 6 de julho de 71. Portanto, muitos meses... Foi em março o julgamento. Foi cerca de 10 meses. Foi cerca de 10 meses até o julgamento. Depois do julgamento, fui ao julgamento. Mas depois do isolamento ficou preso com esse Coelho de que falou? E depois... Tive uns tempos ainda no isolamento. Depois, não sei se depois já deles elaborar, não tive informação nenhuma, deles já ter elaborado o processo para levar a tribunal, passei para o regime de cela comum. Fui por uma cela onde estavam 8 pessoas, 8 presos políticos. Conhecia algum? Conhecia, sim, alguns. Antes não conhecia. Estive na sala onde teve o João Polido Valente, o médico. Depois mudei para uma outra sala onde estavam 2 rapazes de Santarém, estavam 2 aqui de Lisboa, que é o Miguel Guimarães e o Mário qualquer coisa. Não tenho bem presente, mas eram 8 naquela cela. O que é que foi o mais complicado para si? Foi aquele momento que descreveu há instantes, de quando ouviu vozes que pensou que fossem da sua mulher e do seu filho? Essa parte foi a parte, indiscutivelmente, aquela parte da estrutura do sono e daquilo que foi feito em relação às vozes, em relação àqueles barulhos. Esses 4, 5 dias foram terríveis, ainda que o restante tempo que passei em isolamento, não é? Antes também não tenha sido, enfim, pera doce, não é? Porque aquela maningância
de avisar para ir à polícia, depois estar ali, depois não ir, depois já não é preciso, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso... Se estrutura muito, não é? Completamente. Mas foi o período mais complicado. E depois também, enfim, depois o resto do tempo passei na prisão, quer na sala comum cá em baixo, dos 8 presos políticos, quer depois lá em cima em Peniche, porque, enfim, continuámos com as visitas naquelas condições, a comida era péssima. Antes de irmos para Peniche, porque para Peniche foi depois de ser condenado, Ser julgado. não é? Portanto, foi julgado ao fim de 10 meses, 10 mais meses à ou volta menos. disso. Foi em março, foi a julho, tribunal. agosto, setembro, outubro, novembro, fevereiro, março, 9, 10 meses. A acusação era atividades subversivas, atentado contra a segurança do Estado, era Contra o isso, Estado, era o habitual, não é? E Dr. Jorge Sampaio, seu advogado, quando foi para julgamento no Tribunal Plenário, onde eram julgados os presos, os prisioneiros políticos, a sua convicção e do seu advogado era de que ia ser condenado ou não? Era o mais habitual, não é? Era, porque as provas carreadas pela denúncia que foi feita, né, enfim, não deixavam margem para qualquer possibilidade de ser absolvido ou de ter uma pena simbólica, mas... Portanto, a PIDE sabia muitas coisas sobre si, não é? Sabia. Mas mesmo E ele sabia, enfim, ao pormenor, muito por dentro. Mesmo assim, o José Ernesto negava tudo. Mas não tinha que negar. Enfim, não estava a tratar de uma Não, mas uma às vezes instituição podia, que não, mas podia haver pequenas coisas que fosse, em relação às quais fosse irrelevante dizer que sim, que não iriam implicar ninguém, nem nada. Não. Nunca entrou em diálogo com a PIDE? Não, aquelas conversas triviais. Havia conversas triviais? Triviais, enfim, quando eles começavam com aquelas tretas da família, de cá fora, você está metido nisto aqui e tal, acho que me chatei e tal, enfim, mas aquelas conversas assim, não têm, sem sentido nenhum quase, não é? O José Ernesto sentiu que ia conseguir vencê-los na sala de interrogatório? Vencê-los em que termos? Em não cederem, se estava num estado já de muita debilidade física e psicológica, mas não prestou declarações. Não. Portanto, sentiu que era capaz, que conseguia. Ou imagine que aquilo se prolongava por mais tempo. Senti de alguma forma que aquilo que fiz, de uma forma que eu pensava, nunca passou para a cabeça, não é? Que estava disponível a fazer o mesmo, enfim, se insistissem naquele tipo de comportamento. Vamos ver se explica melhor. Quando diz que estava disposto a fazer outra vez, a repetir, é porque esse gesto de bater com a cabeça numa parede pode ser de desespero e de raiva, mas pode ter outro significado, porque pode ser fatal, não é? O que está a dizer era que estava disposto a ir até onde fosse preciso. Era nesse sentido. Mesmo morrer. Eventualmente. E quando fiz aquilo, enfim, naturalmente, nem sequer aquilo até das consequências que dali podiam vir. Não pensou, não é? É evidente, enfim, mas ao fazê-lo eu estava, enfim, por tudo. É aquilo que dizia há pouco, estava por tudo, não é? O que vier que venha, mas assim não. Era, no fundo, o que aquilo traduzia, não é? O sentimento que aquilo traduzia, não é? Senhoras Cristais, vamos agora então para, salvo seja, o Tribunal Plenário. Não, um bocadinho para o Tribunal Plenário. O seu julgamento seguiu os trâmites habituais? Era só o José Ernesto que estava a ser julgado naquela sessão? Era eu e era mais. Acho que foi por atacado, não é? Acho que foi por atacado. Havia muitos presos. Uma carrinha solar, depois levaram para a sala de audiências,
praticamente não assistimos ao julgamento todo. Né? Acho que éramos presentes ao tribunal, havia Mas as houve alegações. possibilidade de, por exemplo, ter testemunhas? Houve testemunhas da abnegação. Tinha alguns testemunhas familiares, um familiar e um chefe da oficina onde eu trabalhava, também, que também se disponibilizou para lá ir. O que não era fácil, não é? Não Para era uma fácil. pessoa Pois. ir defender, ser Porque testemunha abonatória. essa pessoa que era a chefe da oficina onde eu trabalhava, relacionava-se bem com as pessoas do regime e talvez por isso é que eles tenham. Mas foi lá, enfim, fez boas. Portanto, testemunhas abonatórias por um lado e por outro as de acusação era os agentes da PIDE, não é? Exatamente. Há algum episódio julgamento- particular do seu julgamento? Não. Foi trivial. Não, foi trivial. E a pena? E a pena foi 23 meses de prisão, cerca de 2 anos. E mais o quê? E a tal perda de como é que se chama? Direitos cívicos? De direitos cívicos, exatamente. Portanto, As medidas de segurança, como eles chamavam. mas explique-nos o que é que são, o que eram Significava medidas de que apanhava segurança. aquela pena, mas depois podia, durante uns X anos, não sei se era 3, se era 5, né, estava sujeito a medidas de segurança, ou seja, podia continuar preso, né, ou no caso de sair e prevaricasse no sentido de continuar com as atividades subversivas contra a segurança do Estado, estava sujeito a ir outra vez de cana sem processo. Portanto, ia diretamente, sem processos. Na maior parte dos casos, eles utilizavam a continuação, as medidas de segurança eram, digamos que. A continuação do período de prisão. Com preso. Não aconteceu consigo? Não, comigo não. Ao fim dos 23 meses saí. No dia 6 de junho de 1973 saí de Peniche. Mas quando foi preso, quando foi condenado, leu aquela sentença como, bom, são 23 meses, ou achou, são 23 meses mais as medidas de segurança? Não, pensei só nos Achou 23 meses. que ia ficar 23 meses. meses. E esse período de Peniche? Que prisão era essa no início dos anos 70 em Peniche? Como era? Porque, enfim, foi diferente consoante as épocas, não é? Claro. Bom, para já é preciso distinguir que a prisão de Caxias, havia a prisão e o Reduto Sul, que era onde eram os interrogatórios. Não é? Durante o processo de interrogatórios e de elaboração do processo, não é? Pronto, foi o que eu descrevi, de uma forma ou de outra, era aquilo. Depois da leitura da sentença, Peniche era para cumprir a pena. Já não havia para os homens, interrogatórios. só para os homens, não havia mulheres lá, não é? Não havia interrogatórios, não havia aquela coisa de prepare-se para ir à polícia, não havia PIDES lá em Peniche, havia guardas prisionais, da confiança do regime, alguns deles bem bárbaros, não é? Que tratavam muito mal os presos, mal no sentido da rispidez, de não satisfazer pedidos, de impor disciplinas da prisão, etc. Não agrediam também. E, portanto, era para cumprir. Foi para cumprir os tais 13 meses que tive lá em Peniche, para além dos 10 que tive lá em baixo. Lá em cima, tínhamos, aliás, nós aqui em baixo, em Caxias, aí sim, já havia aquele sentimento, temos que cumprir, tomara já ir para Peniche, porque chamávamos aqui o ensino secundário, o secundário e lá em cima a universidade. Lá em cima em Peniche. Era considerado Peniche a universidade. E porquê era a universidade? Porque tínhamos a possibilidade de contatar com quadros militantes do partido, e não só, né, mas sobretudo do partido, com uma trajetória de vida e de militância, que eram, muitos dos históricos, não é? Históricos, completamente. E alguns que estavam lá há muito tempo. Há muito tempo. E, na verdade, muitos presos dizem isso, Peniche era uma grande, sendo uma prisão, naturalmente, mas foi uma grande escola para muitos dos que tiveram que estar ali detidos, não é? Justamente por essa troca de saberes. Exato. Não é? Já cá em baixo acontecia isso quando passámos para o regime da Sala Comum, da Sala Comum 8. Havia gente dos mais diversos origens, profissionais,
Havia intelectuais, havia operários, havia analfabetos, havia pessoas com secundário, enfim, havia tudo um pouco, não é? E nós estávamos organizados. A organização estava sempre presente na nossa cabeça. A organização, fica para vocês, é um elemento indispensável para nós conseguirmos qualquer coisa. A gente bem pode barafestar, gritar, sozinhos, enfim, é importante o comportamento individual de cada um, não é? Mas se não estivermos acompanhados, sozinhos não vamos longe. Não estivermos organizados, não tivermos ligações, não tivermos objetivos comuns, não tivermos... Isso é uma força. E, portanto, nós, quer em Caxias, quer em Peniche, estávamos organizados. E na sala, porque eu estava sozinho lá na cela, claro, era eu próprio, não é? Mas havia uns que ensinavam inglês, né? Havia lá um preso que era olha, o António Santos, que era jornalista da Capital, esteve preso na mesma sala comigo. O Messias, que era vizinho dele, também lá estava, ensinou-me inglês. As primeiras noções de inglês, que eu na altura não sabia, não é? O português, a história, fazíamos durante o dia, enfim, sessões de exposição para quem sabia mais, depois de debate, trocávamos opiniões, algumas coisas que entravam lá dentro de alguma literatura, nós, enfim, naturalmente procurávamos fazer a leitura coletiva, depois comentar, enfim, havia... E lá em Peniche, isso era autorizado tudo? Ou vocês faziam assim, à meia volta? Não tinha que ser autorizado, estávamos ali 8 pessoas... E falavam, não é? As pessoas ali 80, enfim, mas, por exemplo... Mas estávamos em contacto uns com os outros, né? Das celas, apesar de separadas, havia formas conspirativas de estarmos em contacto uns com os outros. Por exemplo? Por exemplo, a comida era muito má, era péssima. A correspondência com a família era censurada. Eu, por acaso, tenho aqui um postal e uma carta. Quer mostrar? Tem um postal e uma carta que demonstra bem isso. Já mostro. E então, pois isso fez com que eu me perdesse, vou já então. Estava a falar da comida. Era da comida. E então, combinávamos todos, apesar de estarmos separados por paredes grossíssimas, não é? Combinávamos todos, por formas que não vou aqui divulgar. Só uma. É? Só uma forma, vá. Várias. Uma, conte só uma. Epá, isto é para a memória futura, Ernesto Cartaz. Está bem. Combinávamos, no dia X, ninguém vai aceitar a refeição, vamos fazer um levantamento de rancho com a exigência de que melhor alimentação. E, naquele dia X, vinham os guardas com o carrinho com a comida, a gente estava tudo encostado à porta, né, da cela, a ouvir o carrinho, começava, eram umas 8 salas. Um corredor. Um corredor grande, começava a primeira sala, não queremos, não aceitamos comer, queremos grande da fome, porque queremos melhoria da alimentação e queremos mais visitas em comum e tal. E não queremos censura nos correios, as reivindicações que a gente elaborava, não é? E, portanto, e depois aquilo, fia para pavio, ouvíamos, chegava ao fim, ninguém aceitava. Como é que nós comunicávamos? Havia formas, mas que, por razões óbvias, não vou dizer, enfim, não é que tenha medo que um dia isso venha, que isto venha novamente a voltar a esse tempo. Não acredito que não há formas. Há formas diversas. Olha, por exemplo... Sai daqui muito frustrada. Mais simples. Bater na parede. Bater na parede, com toques. Né? O Morse. O Morse era obrigatório saber-se o Morse. Embora eles também soubessem. Os guardas sabiam, não é? Evidente. Mas depois tínhamos que reformular o Morse. Tinham um subcódigo. Tínhamos um subcódigo. Podia partir de um jornal que entrasse em todas as salas, né? E os jornais entravam, havia a censura cá fora e os que lá entravam lá dentro também eram censurados. Portanto, duplamente. Eram duplamente censurados, censurados cá fora, e lá dentro as notícias que eram suscetíveis de entusiasmar os presos, e, por exemplo, em relação a fugas, etc., fugas de presos, etc., e não só, aquelas que eles subjetivamente consideravam que eram perigosas, punham um borrão preto, que não se conseguia ler, não é? Não conseguia ler. Mas depois havia, a partir de certo tipo de notícia, havia a ordem das letras, depois havia a numeração das letras e depois cada palavrinha correspondia a uma letra, cada mais 2 ou 3 correspondia à outra e assim formávamos as palavras, porque tínhamos tempo para isso tudo, não é?
Sim, não Tínhamos tempo para faltava. isso tudo, não é? E depois Mas, havia mais. tinham tempo, mas também tinham muito engenho. Tinha que Porque ter. havia muitas A- formas de a comunicar necessidade- e tudo se sabia e tudo se comunicava dentro da cadeia. É. Isto é um facto, É não um é? facto. A necessidade aguça ao engenho. A necessidade aguça ao engenho. E ali, forçosamente, a gente tinha que puxar para a cabeça, no sentido de. E havia outras formas. Eu já Por não exemplo, pergunto mais. Tá Pois, bem? pois, Eu já vale percebi a que pena não conta. Não, mas é fácil. Até mais. Posso dar mais uma. Nas horas de lazer, jogávamos ao xadrez, sala para sala. Sala para O sala? Daniel Cabrita estava numa sala ao lado da minha. Ele e mais 7 camaradas. E eu estava no outro chat. E então jogávamos ao xadrez. Não é difícil jogar ao xadrez quando é sabido que o tabuleiro tem as letras e tem os números, não é? Ora, se nós queremos dizer o H, damos tantas pancadas quanto chegar ao H, não é? H, depois pausa. Depois o peão para a casa tal, não é? E depois, vai muito tempo, não é? E depois fazíamos uma jogada. Depois estava muito tempo e depois conferenciávamos uns com os outros. E agora qual é que será a jogada que a gente vai fazer agora a seguir e tal? E depois lá fazíamos outra jogada. Depois, passado um tempo, os outros se reuniam e lá respondiam. Enfim, isto dá bem a ideia das coisas que se faziam lá dentro. Porque Mas a voltando a dimensão do tempo também era outra, Exatamente, não é? exatamente. Voltando a Peniche, em Peniche este tempo era muito mais aproveitado e daí aquela ansiedade de ir para Peniche, para a universidade, porque havia homens que estavam lá há muitos anos, tinham muitos anos de clandestinidade, muitos anos de prisão, muita tarimba, muita formação política e ideológica, formação histórica, enfim, de economia, etc, etc, filosofia. Portanto, nós tínhamos dentro de cada sala, e em Peniche havia situações diferenciadas de presos, não é? Havia 3 pavilhões, mas está lá fisicamente, muito degradados. O pavilhão A, é onde eu estava, e a maior parte dos presos tinha aquelas penas mais pequenas, não é? Com salas comuns, com 6 pessoas, o máximo, e uma outra com 4. No primeiro piso, segundo piso, a mesma coisa. Resto chão e primeiro andar. E depois havia o pavilhão B, que era celas individuais. E o pavilhão C, que deixou de estar ativo depois da fuga do Álvaro Cunhal e mais dos outros 9 elementos da direção do partido, em 3 de janeiro de 1960, deixou de estar ativo. E, portanto, quando lá fomos, era o pavilhão A e o B. E, portanto, o pavilhão B tinha quadros mais responsáveis, Dias Lourenço, Domingos Abrantes, o Ângelo Veloso, Manuel Pedro. Portanto, os mais perigosos. Perigosos, exatamente. É que nós. E depois, entre os 2 pavilhões, havia um culto. Vocês, não sei se já foram algum de vocês a Peniche, mas se não foram, aconselho vivamente a irem para se aperceberem do que era aquilo. Depois tem um corredor com um portão grande de ferro, em que se entra lá por dentro fechado, e outro portão lá ao fundo. Tem um corredor que separa os dois blocos, o A e o B, e depois a gente via quando tínhamos 1h30, acho eu, de recreio por dia, mas não podíamos aproximar do edifício B, porque com receio que falássemos com os presos que estavam lá dentro através das grades. Os guardas estavam ali sempre ao pé. Tínhamos 1,5 metro de distância, não podíamos, enfim, estar distantes da parede, 1,5 metro. Não podíamos, tínhamos que falar alto, não é? Para os guardas ouvirem a nossa conversa. Bom, e lá dentro da prisão, então fazíamos sessões, tínhamos cursos enfim, rápidos, naturalmente, de formação sobre história. Daí a tal circunstância de se dizer que era a universidade, não é? Já vou mostrar. No pavilhão onde eu estava, tive lá pessoas que naturalmente ajudaram muito os presos, como eu, porque enfim, a minha formação era limitada, tinha a consciência de que era preciso estar organizado, era preciso lutar, tinha objetivos, era preciso acabar com a exploração, etc, etc. Mas, enfim, formação teórica tinha pouca, não é? E aquilo, enfim, foi muito importante para mim e para muitos outros. Portanto, O Zé Magro teve 21 anos de prisão, estava lá na sala onde eu estava, na mesma sala, foi um grande amigo, um grande camarada. O Francisco Canás Rocha, que acabou de falecer há pouco tempo, foi um grande sindicalista. O Dinis Miranda, outro grande sindicalista. Enfim, teve vários. E isso para nós foi uma dádiva, né? Poder estar com eles
e receber os ensinamentos que tínhamos ali durante o dia. E às vezes estávamos, até ser permitido, até eles fecharem as celas, estávamos ali em conjunto, enfim, portanto, a aprender uns com os outros. Então, voltando aqui àquilo, só para mostrar, é que havia a censura cá fora e as cartas e postais, a correspondência entre o preso político e os familiares eram censurados. Havia, olha, essa carta está ali um carimbo. Uhum. Essa carta fui eu que escrevi para o meu filho, né? Na altura, e depois a carta era censurada, né? Como é que chama? Comissão de censura, não está aí? Não consigo muito bem ver, mas acho que é. Posso dar. Cadeia do Forte Peniche. Censura. Está o carimbo ali em cima. Ernesto, posso pedir-lhe que leia só um bocadinho da sua carta ou isso é aqui pedir complicado. muito? Para o Ernesto Paulo, que é o meu filho. Miguinho. E aqui a gente lá dentro... Está a falar como pai. O paizinho ficou muito contente de te ver a passear com a mãezinha lá ao pé dos barcos, por cá de longe. Quando tu te sentaste à borda da muralha a ver os homens à pesca, o paizinho assustou-se com medo que tu caísses ao mar. Pronto. Pronto, já está. Foi o sentimento que senti cá em baixo, lá em cima também. Enfim. Mas pronto, havia censura cá fora e lá dentro também, as cartas eram todas censuradas e naturalmente nós também, enfim, também tínhamos consciência disso e o que escrevíamos eram banalidades para eles, mas para nós, Claro. Através disso, nós queríamos dizer muita coisa, mas não era possível, não era possível. Pronto, era isto. Para terminar, lembra-se do preciso momento em que pôs o seu pé fora do Forte Peniche? Eu, quando fui preso, pesava 85 quilos. Pesava 85 quilos. Quando saí, pesava 71. 71 quilos. E então, lembro-me perfeitamente desse dia e lembro-me da admiração, porque na terra onde eu moro, é uma terra, enfim, muito solidária, gente muito unida. Assim, não é por acaso que a esquerda mais consequente tem maiorias absolutas sempre que sai eleições. Mas ainda hoje isso se verifica. E então as pessoas ficavam na dúvida se era eu que estava ali a sair, não é? Com aquela... Portanto, estava quase irreconhecível, é isso? Sim, pois óculos também, porque não usava óculos quando fui preso, né? Com as covas na cara, bastante profundas, etc. E então lembro-me da reação das pessoas, mas pronto, foi um momento inesquecível, naturalmente, ainda que com a ideia de que, pá, isto não pode continuar assim, aqueles que lá estão dentro têm que sair cá para fora. E a partir dali também continuei, enfim, a dar o meu contributo. Continuou a sua atividade minha atividade política. O 25 de Abril não estava assim muito longe, mas não tinha como saber, não é? Claro, é claro. José Ernesto Cartacho acabou por fazer parte do Comitê Central do Partido Comunista Português durante 20 anos, mais ou menos. E manteve a sua atividade política, sindical. Foi presidente do Instituto Bento Jesus Caraça, uma instituição também muito importante, e não parou até hoje, não é? José Ernesto Cartacho, muito obrigada pela sua presença aqui, também a estes jovens da Escola Secundária Camões, que aguentaram aqui estoicamente. Vamos aplaudir José Ernesto Cartacho e agradecê-lo. Esses aplausos não são para mim, são certamente um tributo aos milhares de presos políticos, de lutadores antifascistas, que merecem bem esse tributo e que passaram milhares de anos na prisão.